Fala aí, analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do melhor podcast da podosfera, do YouTube, do Spotify, sobre Analytics e Market Analytics deste país, quiçá do mundo e da galáxia. Eu sou Gustavo Esteves, vou falar com vocês aqui hoje sobre gestão de performance data-driven. Como sempre, ao meu lado, ele, o diamante negro do Analytics, Luciano Fialho. Bom dia, pessoal. Tudo bem, cara? Paz de Cristo. Preparado Podcast aí? De manhã é difícil. Podcast de manhã é difícil, né? Tá preparado no frio, com Sim, rinite. 14 pica, graus é difícil. Pô, tá maluco. Tá maluco. Tudo bem? Tudo bem, Pô, pessoal. Tudo preparado tranquilo. pra falar, né? Preparado sempre. Daqui a pouco ele é tipo o carburador de Santana. É, tipo Ele começa carburadorzinho devagar, daqui a Santana. pouco na metade ele acelera. É, exatamente, deixa eu só acordar. Pô, como a gente vai falar de um tema que é gestão de performance orientada a dados, a gente tinha que chamar alguém, né, Luciano, pra falar sobre isso. Eu e você, a gente vai dar um Exatamente. espetáculo aqui, fazer as perguntas difíceis, falar as merda. Exatamente. Mas aí, Eu pô, sou só o alívio cômico. olha só, no mundo do marketing digital, existem várias celebridades, né? Exatamente. Pô, mas tem um cara que tá no mercado há algum tempo. E ele cunhou um nome que depois que ele fez esse nome, veio um monte de gente que é não sei o que do tráfego também. Exatamente. Mas ele cunhou um nome. O nome dele é Lucas Renault, conhecido entre os populares como o rei do tráfego. Sim. Eu, particularmente, já o conheço há alguns anos e chamo ele de The King. E aí, King? Seja bem-vindo. Fala, meu querido, beleza? Belezinha, cara. Se apresenta rapidinho aí, caso a gente tenha algum ouvinte de outra volta que tá abrindo o Instagram pela primeira vez, aprendendo gestão de tráfego hoje e ainda não tá ligado quem tu é. Cara, então, vamos lá. Mais conhecido como Rei do Tráfego, né? Depois que eu entrei para esse mundo do digital, eu fiz novos amigos também, a galera só me chama de Rei mesmo. Você é o único que me chama de The King. The King, né? Pô, respeita, né? Total. Cara, mas vamos lá, um resuminho aqui sobre minha atuação nesse mercado. Muitos me conhecem aí no Instagram como Rei do Tráfego, produzo conteúdo desde 2019 ali, entregando um pouco dos nossos bastidores. Já formei mais de 13 mil alunos e diariamente estou ali nas redes, principal o Instagram mesmo, me conectando com a galera. E o meu foco principal é a agência Rei, onde hoje a gente tem 30 colaboradores aqui e a gente atende 180 clientes, a grande maioria e-commerce, que foi de onde eu vim. Meu primeiro cliente foi um e-commerce, eu já tive um e-commerce lá atrás, e a gente investe cerca de 30 milhões por ano em mídia paga. Um resumo aí, tudo que a gente já investiu hoje, a gente conseguiu mensurar de faturamento, a gente investiu 150 milhões até hoje para todos os nossos clientes e já conseguiu mensurar um faturamento de 700 milhões de reais através dessas campanhas de anúncios online. Boa. E pra quem não tá ligado também aí, o King é um puta exemplo de transição de carreira. Pô, King, fala rapidinho pra quem não tá ligado, o que tu é formado? Cara, eu sou formado em biologia, velho. Tenho um diploma aqui comigo. Não tem nada Cara, a ver. Não tem nada a ver. Talvez o cara é a biólogo. matéria de estatística ali, né? É. Que a gente tem um pouco de dados. Pode ter alguma coisinha, né? Mas, pô, teste AB, grupo controle para teste, identificação de hipóteses, né? As variáveis ali. Aí ainda tem alguma coisinha, né, de correlação. Fora isso. Calma, eu sei que tu tá ouvindo o podcast e tá engajado, mas a gente tem que falar rapidinho aqui da OnFly, que é patrocinadora do Analytics Talks. Tu sabia que para quem não usa OnFly, as viagens de trabalho, na verdade, são sempre uma dor de cabeça? Deixa eu te mostrar um pouquinho aqui como você pode transformar a gestão de viagem corporativa da sua empresa de maneira simples e eficiente. Se você é um viajante, como é o meu caso do Luciano, você pode usar sem gastar do seu próprio bolso. Você não precisa mais tirar do seu dinheiro para pagar despesa. Já que com o Fly, você tem cartão e Pix corporativo integrado ao relatório de viagem. Esquece planilha e troca de e-mail. O tempo perdido na compra de passagem e hospedagem, além de inúmeras trocas de e-mails, é tudo centralizado dentro do Fly. E você também não precisa ficar desesperado para não perder aquelas notinhas. As despesas da OnFly são registradas e integradas automaticamente e não há mais risco de ficar sem um reembolso financeiro. E se você é RH ou financeiro, respira.
porque eu sei que você perde muito tempo com planilha. Ou seja, a gestão de viagem é mais simplificada, sem necessidade de ficar usando diversos sites e aplicativos. É tudo dentro do OnFly. E o tempo que antes você perdia, agora é utilizado porque de fato te importa. Você tem controle total no tempo real. A OnFly oferece automação dos processos, garantindo controle e transparência em toda a viagem e ajuda a prevenir fraude e erro. Então, nada de processo manual. Esquece fatura, adiantamento, comprovante, validação de despesa. É tudo feito de maneira automatizada e a política de viagem da empresa é sempre cumprida, porque a OnFly cria essas regras. Se você quer otimizar o processo de viagem da sua empresa e reduzir o estresse de quem viaja e de quem gerencia, OnFly é a solução para tornar tudo mais ágil e transparente. Ou seja, aponta a câmera do QR Code aqui para você descobrir mais sobre o OnFly. E agora, bora voltar para o nosso episódio. Intuito, né, Lucia? A gente falar um pouquinho sobre essa gestão de performance, falar um pouquinho da diferença do gestor de tráfego, a gente falar um pouco das mudanças no mercado que a gente tem tido com o IA. O King, inclusive, ele é embaixador da Meta, né, King? Se eu não estiver errado. Então ele tem algumas informações mais privilegiadas também do que a Meta tá tentando fazer, trazendo com o IA, e muita informação aí que a gente tem para debater sobre apertador de botão, estrategista. Então a porrada começou a comer aqui já com o avanço das IAs, do Llama lá do Meta, entre outras coisas. Então eu queria começar, King, tu explicando pra gente qual é a diferença de gestor de tráfego para gestor de performance. Na minha visão, e aí você corrobora melhor aí, acho que o gestor de tráfego ele acabou ficando muito popular e todo mundo começou a falar para poder dizer que gere mídia. Mas existe hoje uma diferença, né? Entre você fazer um Cara, apertar botão e pensar estratégia. sim, mais ou menos, né? Porque, assim, se eu for pensar na profissão da gestão de tráfego, como que o gestor de tráfego, ele não é um gestor de performance, entendeu? Tipo, é impossível, porque você não só aperta um botão e vai gerar tráfego. Para você fazer isso, você tem que analisar dado. E aí você trabalha com performance, entendeu? Então, para mim, são simples nomenclaturas no mercado, que aí vem um player ou outro e institui um título, um nome para vender aquele treinamento e transformar a pessoa naquela profissão ali específica para a pessoa, né? Então, cara, para mim não tem diferença nenhuma, assim, o gestor de tráfego e gestor de performance. Um gestor de performance, né, ele vai saber fazer tráfego pago, provavelmente, né? Agora, o gestor de tráfego, obrigatoriamente, se ele não entender de performance, cara, fodeu, ele não é gestor de tráfego, porque ele não vai ter cliente, ele não vai monetizar com isso. Ele pode se intitular ali, porque não existe uma faculdade igual de biologia para te dar o diploma, você é gestor de tráfego, toma aqui. Não tem. Né? Então, se você quiser falar que você é gestor de tráfego, porra, você vai ser gestor de tráfego. Eu queria pegar esse ponto que você falou aqui ainda, só para a gente trazer uma levada aqui para a parte de dados também. Por que essa galera de gestão de tráfego, quando está iniciando, eu vou dizer até um pouco intermediário, eles têm tanta dificuldade? Eu não vou falar sobre GA, GTM, não. Vou falar com métricas mesmo, de interpretar esses dados para tomar decisão. Tem muita gente que fica viciada, às vezes, em métricas específicas e não aprende o restante do todo e tem dificuldade em fazer essa transição, de analisar aquele dado para transformar isso em decisão e melhorar a estratégia, né? Sim, sim. Cara, porque normalmente a pessoa ela vai iniciar o aprendizado básico dela ali de forma muito ferramental, né? Que é a operação de fato de Meta, por exemplo, nosso antigo Facebook Ads e Google. Então a pessoa ela vai analisar as métricas básicas ali que as campanhas geram, né? Eu costumo falar que a gente tem essas métricas de tráfego, então, por exemplo, CTR, CPC, CPM, e a gente tem outras métricas também. Então, a gente tem as métricas relacionadas à parte da jornada do cliente no e-commerce ali, né? A jornada de compra, então as taxas de quebra entre uma etapa e outra, taxa de conversão, custo por sessão gerada, que aí já não são métricas especificamente de tráfego dentro da ferramenta de Meta e de Google, certo? São outras métricas assim. E aí, normalmente, as pessoas elas vão ali para a ferramenta e aprendem o que tem dentro da ferramenta especificamente, né? E no início vai achar que aquilo ali basta, né? Que com aquilo ali ela consegue otimizar e buscar resultado, e pode ser que consiga sim, né? Tipo, não significa que só com métrica de tráfego na ferramenta eu não otimizo. Cara, dependendo se otimiza sim,
mas vai chegar em um ponto que você precisa de uma otimização mais robusta para gerar mais resultado, e aí você para de olhar só para a plataforma, né, geradora de tráfego, e vai olhar para as outras informações ali. Então, ainda nesse tema, eu ia fazer uma outra pergunta que é: qual a responsabilidade que esse profissional, essa pessoa tem quando ela tá com aquele cliente? Por que eu digo isso? Porque eu vejo que tem gente que fala com o cliente esperando que o cliente trace a estratégia e na realidade ele só vai lá e executa. E eu acredito que tem que participar da estratégia até mesmo para saber em qual budget de mídia eu vou alocar, onde eu vou alocar. E, no final das contas, acho que você mesmo fala muito sobre isso, que é o ROI no talo. E no final, acho que tem gente que não tá olhando muito para essa parada. E na realidade só olha quando é conveniente. Ou seja, faz uma campanha, o ROI tá no talo, eu vou trazer. Faz uma campanha, não tá ruim, eu vou falar, pô, mas minha obrigação, o que eu preciso fazer é que a mídia tá levando gente, é o teu site, aí culpa, né? Sim, sim. A responsabilidade dessa construção de resultado, ela é das duas partes, tanto do contratante quanto da contratada, assim, de puxar junto o resultado. Porque, lógico, existem vários fatores externos, tanto a nossa atuação quanto a do cliente, que vão balizar ali o resultado também. Não depende só da gente para gerar o resultado. Se dependesse, poderia colocar em contrato ali, né? Pô, te garanto 10 vezes de ROI. Quem que não ia me contratar, né? Eu ia fechar contrato a rodo aqui, pô. Mas é muito um trabalho a quatro mãos, cara. É uma coisa que a gente preza muito aqui na agência, principalmente pós-pandemia. O mercado digital ele começou a sofrer muito mais, porque a pandemia ancorou de uma forma absurda positivamente, porque estava todo mundo dentro de casa comprando o tempo inteiro. Então os negócios cresceram muito no digital e depois a gente viu uma estabilização dessa curva, né? Então hoje é mais difícil gerar resultado. Não dá para mentir, para florear, falar que não, é a mesma coisa, sempre foi fácil. Não, pô, pega aí o CPM, custo médio do que era em 2019 na Meta, CPM médio, o que é hoje? 3, 4 vezes mais caro a média, sabe? Então, existe uma necessidade muito grande da agência, né? Eu, como agência, tá perto ali do meu cliente para construir essa parte estratégica para a gente conseguir alavancar mais resultado. Porque foi-se a época que custo por clique era muito barato, CPM muito barato, e aí o resultado vinha mais fácil. É muito do amadurecimento de mercado também, né? Então, se a gente pegar pô, lá fora, eu particularmente não tenho nenhum cliente ativo hoje lá nos Estados Unidos, mas eu tenho mentorado que tem operação que atende só lá fora. O CPM é bem mais caro e ainda é em dólar. Então, se ele é 2 vezes mais caro, na verdade, ele é 12 vezes mais caro que o que a gente paga aqui. E a galera lá fora, normalmente, não tem ROI, o direto ali positivo, né, para lucrar já numa primeira compra, por exemplo. O cara fica ali no 0 a 0, no break-even, e ele vai lucrar com LTV ali, se ele tiver uma esteira de produtos, se ele tiver recompra, sabe? Então, é uma construção de negócio mesmo, estratégia, e precisa vir tanto da agência quanto do cliente para a gente conseguir desenvolver um trabalho que vai gerar resultado. É lógico, né? Porque acho que no final o papel desse profissional é entender o objetivo daquele cliente, o objetivo daquela empresa, entender com as mídias como ele cria estratégia. E acho que é só um último ponto ainda sobre esse pedaço aqui, King, para depois a gente ir aprofundando, que é a galera se vicia muito em escolher aquela mídia na qual ele tem mais aptidão. Quando na realidade a gente tá falando aqui, cara, que você tá gerindo mídia, né? E aí, gerindo mídia não é só Meta, não é só Google. Você tem que entender para cada etapa que você está planejando ali, quanto que você vai alocar de verba e qual ferramenta vai ser melhor para isso. Então, talvez, se você está trazendo um público para a parte mais de topo de funil, você vai fazer alguma coisa, talvez no TikTok, no próprio Meta. E talvez depois você vai investir mais no remarketing para reimpactar essa pessoa, e aí você vai usar o Meta e o Google, mas você já não usa o TikTok. Estou dando exemplos aqui, né? Eu queria que você trouxesse esse ponto aqui também, que é como é que a gente faz com que as pessoas não fiquem enviesadas de querer trabalhar só com a mídia que essa pessoa trabalha melhor? Ou seja, eu vou pegar a estratégia do meu cliente e vou jogar tudo no Meta, porque o Meta é o que funciona. Mas na realidade eu falo isso porque eu não sei operar Google, eu não sei operar Pinterest, eu não sei operar TikTok, entre outras coisas. Sim, sim. Cara, aí entra muito a questão do planejamento de mídia. Então, por exemplo, quando entra um cliente aqui,
A gente já não sobe campanha de cara. Antigamente eu fazia isso. Quando eu comecei lá, meu primeiro cliente de 2017, pô, me manda esses criativos que eu já vou subir nas suas campanhas. No WhatsApp, não ia para reunião, né? Direto já. E ainda dava ROI no talo, entendeu? Que era um outro cenário. Pô, lembro de CAC desse meu primeiro cliente, um e-commerce de moda feminina. O CAC dele, cuja aquisição de cliente era R$ 4, para um ticket médio de 120. Era 30 vezes de retorno sobre investimento no primeiro mês rodando tráfego. Surreal. Só que em 2017, né? CPC parado, Quase CPC 10 anos, né? Então era uma outra pegada. Mas hoje entra um cliente, a gente faz uma auditoria nos primeiros 7 dias, que a gente vai investigar todo o histórico das contas de anúncio, das plataformas que ele utiliza, para a gente chegar com um planejamento de mídia para ele. Então, antes de tudo, né, eu tenho que entender o modelo de negócio dele, porque realmente vai ter modelo de negócio que não justifica eu subir uma campanha em meta, talvez para branding, um segundo momento, onde ele já não liga mais tanto só para retorno sobre investimento, ele quer construir marca, ele quer capilaridade, ele quer branding, aí beleza, eu posso ir para a meta. Mas dependendo não, por exemplo, a minha própria esposa, ela é otorrino, e aqui em Belo Horizonte, Unimed domina, não só Belo Horizonte, né? Plano de saúde Unimed em Minas é muito forte. Então, tipo, 80% da população tem. E a gente está fazendo um trabalho de posicionamento dela para conseguir mais consultas particular. Para onde que eu vou inicialmente? Que a gente não tem muita verba para, né, um cash burn ali. Aí eu vou para Google. Por quê? Porque é uma venda de serviço, que é muito por intenção, não é por atração. Então eu gasto muito mais em Google. Nem abri meta ainda. Nem estamos distribuindo conteúdo no Instagram, tá só orgânico. Por quê? Porque por enquanto ela não pode investir nessa rede. Mas se eu não entendo esse modelo de negócio, como que ela gera receita, o que ela está buscando, o que ela pode fazer, o que ela pode gastar, eu nem crio esse planejamento de mídia para ela, entendeu? Pô, eu concordo plenamente contigo. É a mesma coisa que a gente bate muito aqui, não, Luciano? Que é, meu nome é Gustavo Esteves, o teu é Lucas Genô, dele é Luciano Fialho. Nosso nome não é Dona Benta pra ter receita de bolo, tá ligado? Porque vai ser de acordo com cada negócio. Se você não entender contexto, modelo de negócio, irmão, já era. Poderíamos afirmar aqui, então, que se você pega aí um profissional de mídia que vai começar a operar para um cliente e simplesmente ele fala, não, só me dá os seus criativos aí que eu já vou começar a fazer, que eu já tenho... Alguma merda tá aí, né? Provavelmente é uma pessoa iniciante que deve cobrar um ticket mais baixo, né? Ou às vezes, pô, tá atolado ali, tem mais cliente do que dá conta de gerir e não consegue destinar tempo para a parte estratégica, para Uhum. reunião, etc. Ou seja, sinais pro nosso espectador ficar ligado de quem tá te atendendo ou quem tá trabalhando contigo, pra você entender também o teu estágio aí de vida. E aí eu queria bater agora, já no primeiro ponto, falando, porra, se a gente não botar GA e GTM nesse podcast aqui, acho que a gente vai ser agredido pelos nossos ouvintes e espectadores. Eu quero fazer a pergunta pro King, para depois o Luciano também complementar. Na minha visão do Luciano, também eu sei, é que o GTM, o Google Tag Manager, e o GA4 são super aliados dessa profissional. Então o GTM para te ajudar a fazer as coisas mais rápidas ali de pixel, implementação, e o GA4 para te ajudar a entender essa performance do site, quanto está impactando na tua mídia, quanto não está convertendo, se o problema é o site, como é que a gente melhora isso. Qual o motivo de tanta pessoa de mídia ter medo dessas ferramentas GTM GA4? E por que essa porra acontece? Por que a galera olha pra essa parada e acha que isso, sei lá, é física quântica? Sim, sim. Cara, eu acho que é porque, assim, o gestor de tráfego, ele primeiro, normalmente, ele aprende a subir campanha em Meta, né? Meta Ads ali. E é uma ferramenta muito simples, muito fácil, principalmente hoje, assim, ela tá mais fácil ainda de gerenciar. E aí o cara vai com o Google Ads da vida, ele Já é já diferente. vai estar junto da zona de conforto. O Google é bem mais chato, né? Se for pensar como iniciante, o Google é, né, sei lá, 3 vezes de nível de dificuldade para você poder aprender ali e trabalhar. E aí você vem com mais uma ferramenta, né, pô, GA4 e GTM, que é muito pior, né? Muito mais difícil. Por quê? Porque é uma Já é parada, tecnologia, né? já é tecnologia que vai mais para um lado de desenvolvimento, programação, sabe? De habilidades mais voltadas para esse sentido, que nem sempre o gestor de tráfego ele vai ter essas habilidades, né? Então, por exemplo, aqui na agência,
a gente tem 3 pessoas destinadas para a parte de tecnologia, automações, inteligência artificial e tecnologia. Então, quando eu tenho um cliente que tem um BO de traqueamento, o meu gestor não vai resolver. Por quê? Porque a curva de aprendizagem, para ele manjar muito dessa parte de traqueamento, não de identificar gap, mas de resolver, já é mais voltada para uma parte de programação e desenvolvimento. E aí vai para esse meu outro setor. E aí pode ser que seja necessária a utilização de GTM. Porque tem plataformas de e-commerce que eu não preciso manjar de GTM, que ela traqueia tudo para mim de forma muito simples. Basta mandar o código base de pixel ali, tag de Google instalada, label de conversão, pum, tá resolvido. Eu não tenho que mexer no GTM, sabe? Então, acho que tem muito disso, assim, esse conhecimento técnico que é bem diferente da gestão do tráfego especificamente, né? Quando a gente fala de GTM. O GA4 eu já acho que não, né? O GA4 é meio que uma ferramenta acessória para a gente conseguir analisar e transformar aqueles dados em informação para otimização. Então, obrigatoriamente, eu como gestor de tráfego, eu tenho que usar o TM em todas as minhas campanhas para poder ter o GA4 como uma ferramenta de análise ali para embasar e para me dar mais credibilidade naqueles dados ali para fazer as otimizações, né? Então, se fosse elencar assim, cara, tenha medo. Gestor de tráfego, você pode ter um medo. Você vai ter medo de quê? Beleza, do GTM, porque nem sempre é você que vai resolver mesmo. Você vai terceirizar para alguém de tecnologia para poder resolver aquele problema ali. Agora, o GA4 não, né? O GA4 tem que ser uma ferramenta para ele dominar, tipo, igual ele domina a Meta e Google, né? Pô, tem que ser um apoiador, né? Você, por que nego tem tanto medo do GTM do GA4, cara? Porque o pessoal que trabalha com gestão de tráfego acha que não trabalha com tecnologia. De certa forma, tá na internet, né? Todo mundo tá trabalhando com tecnologia, né? Se você tem um produto, ou se você vende online, ou se você administra o dinheiro de alguém que vende online, todo mundo nessa mesa aqui, inclusive, trabalha com tecnologia. A diferença é o quão próximo da tecnologia você tá, né? Então, imagina que a tecnologia é uma linha e você tem o código de um lado extremo esquerdo e do outro lado direito você tem lá a venda. A diferença vai ser o quanto nesse espectro você vai estar navegando, assim. Eu acho que esse é o grande problema até da galera gestão de tráfego, que é tirar um pouco desse peso, principalmente porque hoje a gente vem um cenário iOS 14 e assim, cada vez mais vai ficar mais difícil e mais caro. E aí, o que vai diferenciar para você poder conseguir aquele insight ou você conseguir otimizar naquele, sabe? É a tecnologia. E o quanto você tem medo disso é o quanto você vai estar trazendo um resultado na ponta, às vezes, ruim, assim. Acho que no caso de uma agência, como no caso do Lucas, no nosso caso, assim, tem pessoas a gente não fazendo né? mídia, é interessante você dividir as habilidades, tentar trazer a parte um pouco mais técnico do que, tipo... até mesmo porque o basicão do basicão Exatamente. não vai ser o que vai dar bucha. Aí quando dá bucha tem que ter alguém especialista. Aí você ali, tem que ter um especialista. Mas no caso do gestor de tráfego lá, o que autônomo... é a urgência, né? Aí esse cara, ele tem que quebrar essa barreira com tecnologia e começar a mexer. Acho que assim como qualquer pessoa que migrou de carreira e foi mexer... Eu, por exemplo, acho o Google Ads uma ferramenta horrível. Sacou? E aí eu tento sempre trazer um pouco mais... porque assim, eu vejo que a galera de tráfego tá muito com uma visão de automação e eu acho isso do caralho. Mas tipo, pega o N8N, por exemplo. O que o N8N é? De automação. Uma ferramenta de automação low code. O que o Google Tag Manager é? É uma ferramenta de traqueamento low code. Acho que se a gente começar a trocar um pouco isso, lógico, a gente tem conhecimento um pouco mais técnico do que o outro, assim como no N8N também tem. Mas se a gente tentar olhar para o Google Tag Manager como uma ferramenta low code de traqueamento, eu acho que a gente consegue chegar um pouco mais longe e o cara que é gestor de tráfego autônomo, ele tem que saber. Ele tem que, tipo, se aprofundar. Ele tá fudido, senão ele tá fudido, pô. O autônomo tá fudido. Se ele não souber, ele vai ter que gastar dinheiro com parceiro, com alguém fazendo. A dinâmica construída para essas empresas, Meta, Facebook, TikTok, crescer é o aumento do CAC, cara. Porque é onde é que os caras têm. Então, tipo, ele cria uma rede onde ele atrai a atenção da pessoa e de milhares de pessoas e de milhões de pessoas. Aí, do nada, pô, precisamos do modelo de monetização. O Facebook fez isso na nossa cara. TikTok fez isso na nossa cara. Pô, qual o modelo pô, vai cobrar assinatura?
Pô, o Facebook foi fazendo isso. Ah, não, cara, não vai cobrar assinatura. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma plataforma de gerenciamento de anúncio. E aí, quando isso é adicionado na dinâmica, ele já diminui o alcance orgânico, aumenta ou possibilita você ter ganhos absurdos do outro lado, e a dinâmica de retenção ela vai se equilibrando ao mercado, né? Então, tipo assim, quanto mais gente usando aquela plataforma, mais gente quer comprar mídia para ela, mais o CAC aumenta e mais você tem que saber outras técnicas para você poder conseguir otimizar não só a jornada do usuário, mas otimizar também como você vai fazer tráfego para ele. Sabe? Eu acredito que o GA4, como o King falou e você trouxe aqui também, cara, é ferramenta que tem que estar ali do lado. Ponto. Você tem que usar o tempo todo. Ponto. Se você tem uma agência, eu recomendo que você tenha o conhecimento mínimo de GTM, meu irmão. Ou até se você é urgência. O que é o conhecimento mínimo? Que acho que essa é a minha principal crítica aí, King, Lucian, pra galera que faz mídia hoje. É que a galera não quer nem saber o básico. Pô, se você tem que implementar o Pixel, você tem que saber pelo menos pedir como implementa. Não é isso. Senão você fala assim, implementa o Pixel aí. Não. Implementa o Pixel aonde, como, por quê, pra quê? A minha preocupação não é nem tanto essa. A minha preocupação do cara pedir, hoje em dia, é menor do que o cara pegar e tentar fazer algo que ele não sabe. Fudeu. Porque assim, a hoje, merda é muito maior, né? Hoje o cenário de gestão de tráfego é muito baseado no que a gente teve com o Growth. Sempre tem um hack, sempre tem alguma coisa que você vai copiar e colar e vai ser tipo o ROI. O cara não sabe nem o que tá fazendo, tô copiando, colando bagulho que isso. Rouba os dados do CPF, cartão do cliente. Não fudeu. Só num ponto que a gente pode ir pra prisão, não. Num ponto onde o cara tá sobrescrevendo uma origem de mídia. Quantas vezes o nosso time aqui de auditoria vai fazer um trabalho de auditar pega a ferramenta tags, mal implementada. e aí você vai ver, pô, o cara tá sobrescrevendo a origem de mídia, e na maioria das vezes o cara tá fudendo o próprio trabalho dele. O próprio trabalho, que a venda que seria do Meta, do Google, tá sendo atribuída pra um outro parceiro que ele mesmo implementou. E ele tava falando, pô, esse parceiro tá dando muito certo, mas o Meta, o ROI não tá no talo. Mas ele que implementou o Pixel que faz subscrição de URL, né? Ele mesmo tá se fudendo. Acho que essa dinâmica, ela sempre vai ser... a banca, nesse caso, sempre vai ganhar. Que é o Facebook, que é o TikTok, que é o cara que tá recebendo dinheiro por ter a atenção das pessoas, sacou? E aí, tipo, se você não sabe, implementar um evento ou mandar uma informação que aquele pixel precisa para você poder otimizar aquilo e fazer... achar melhor e mais rápido aquela pessoa que tá muito disponível para comprar o teu produto, tipo, só não tá fazendo o teu trabalho, tá ligado? Tipo, é meio que isso. Eu acho que saber o mínimo é obrigação, se especializar é opção. Exatamente. Ponto. O mínimo é obrigação, especializar é opção. Seguindo o nosso papo aqui, eu queria fazer uma outra pergunta pro King cortar e depois a gente bater aqui, Luciano. Que é, como é que a gente pode ajudar a nossa audiência aqui a não se prender em métricas de vaidade que não movem ponteiro nenhum e, de fato, olhar métricas mais estratégicas, que, de fato, é você ser um pouquinho mais orientado a dados. Métricas de vaidade, em muitas ocasiões, era só, vão dizer que você tá foda, mas isso não tem nenhum tipo de relação com o negócio ou positivo sobre o que, de fato, está acontecendo, gerando valor para dentro da empresa. E eu acredito que esse é um problema universal, tá? Não importa se a gente está falando de gestão de tráfego, se a gente está falando de analytics, CRO, whatever. As pessoas, elas não sabem escolher muitas vezes métricas que fazem sentido pro negócio ver o trabalho dela gerando valor. Sim. Ela escolhe métrica que faz sentido para ela, né? Sim, sim. Cara, primeiro ponto é o que eu sempre falo com os nossos clientes aqui, foi até tema da palestra que eu dei no Sebrae essa semana, lá em Salvador. Você tem que, primeiro, entender qual que é o objetivo de campanha que você quer usar. Porque o que acontece? Às vezes, um cliente ele quer uma campanha de conversão para compra para o e-commerce dele. E aí ele vira e fala, pô, mas o meu Instagram aqui não está crescendo, tô com pouco seguidor, pouca curtida, pouco engajamento. Eu achei que isso ia subir, mas espera aí, a gente está usando campanha de conversão para compra. Então, eu estou direcionando o lead ali do Instagram para ir para o seu site. Ele não vai para o seu Instagram. Tudo bem, a jornada não é linear, o cara pode clicar aí, etc. Isso acontece, né? Mas eu estou pedindo para a meta, atinja uma pessoa que tem o potencial de comprar para essa marca aqui. Agora, pô, eu quero uma campanha de engajamento, quero uma campanha de tráfego para perfil, aí são outros objetivos de campanha nativos, que eu estou pedindo outra coisa para a meta. Então, eu tenho métricas diferentes para analisar. Então, o primeiro ponto é esse. Qual é o objetivo que você tem com aquela campanha
para você saber quais são as métricas que eu vou analisar nelas para levar em consideração. Porque, cara, em uma campanha de conversão para compra, eu não estou nem aí para o meu anúncio se ele está tendo curtido ou não. Puxei uma publicação existente do feed, está tendo curtido e engajamento. Tá dando ROI? O ROI no talo? Tô nem aí para engajamento, entendeu? Porque se tiver um outro anúncio que tá dando engajamento, mesmo com esse objetivo de campanha e não tá dando ROI, eu vou matar esse anúncio e vou deslocar a verba toda para o outro, entendeu? Eu acho que é muito isso. O objetivo de campanha é quais métricas que balizam a otimização para esse objetivo, para a gente poder ir para as otimizações, né? Boa, boa. Eu concordo plenamente. Eu costumo falar de uma parada que até no meu livro, nos nossos cursos, eu sempre falo, que é a gente entender objetivo, métrica, KPI e estratégia, né? 4 bloquinhos aqui. Objetivo é o que você falou, o que eu quero conquistar? É conversão? Automaticamente, do meu lado, eu tenho métricas que eu escolho para se tornar KPI. Então, vamos lá, o KPI é um indicador de performance. Então, se eu quero vender, que métrica média de venda é como eu vou orientar aquela campanha. Tá vendendo ou não, ponto. Estratégia é o que eu faço para alcançar esse objetivo. A métrica que se tornou KPI é a conversão. E aí, quando eu olhar e falar assim, cara, por que não está convertendo? Ou por que está convertendo? Eu olho as métricas de suporte que me ajudam a analisar isso. Então, eu vou lá e olho, cara, essa métrica XPTO aqui, ela me ajuda a entender que as pessoas não estão chegando no site. Essa métrica XYZ aqui, ela me ajuda a entender que as pessoas estão chegando no site, mas ninguém está avançando para o carrinho. Essa outra métrica aqui, ela me ajuda a entender que as pessoas estão navegando pelo site, calculando o frete, e ninguém está vendo que o frete está caro e não segue. Essa outra métrica aqui está dizendo que o site carrega muito lento. E aí faz com que a pessoa clique, mas não acesse. Então aí são métricas de suporte que começam a te ajudar a entender por que isso está rolando ou não. Acredito que isso aqui é algo, como você falou do planejamento de mídia, a gente fala muito também de plano de mensuração na hora de tagamento. Isso aqui deveria ser o que todo mundo deveria fazer antes de subir uma ação para o ar. Que é, como a gente entende se isso é positivo ou negativo, se isso alcançou ou não o resultado. Ah, com essa métrica aqui. Então, essa é o nosso KPI. E quando a gente quiser analisar, alcançou no resultado, por onde a gente olha? Qual o tipo de análise que a gente vai fazer? Quais são as métricas que vão ajudar a gente a dar suporte a essa informação, que é o resultado ser alcançado ou não ser alcançado? Quando a gente define isso, cara, na hora que a gente vai, principalmente na hora da merda, né, o resultado não bateu, a gente já tem um direcionamento mais rápido de onde olhar para descobrir o caminho, sacou? Do que ficar fazendo análise exploratória, que é ficar descobrindo, abre isso, abre a campanha, abre o criativo, abre o site, vê a página. Você já tem uma orientação mais rápida de pelo menos vou seguir esse caminho aqui. Se nesse caminho não descobrir nada, aí beleza, eu vou me explorar. Mas eu já tenho uma orientação mais rápida que tradicionalmente já te dá muito norte ali, né? Então acho que esse é um ponto bom para você se preocupar menos com vaidade. Porque métrica de vaidade, no final, é aquela métrica que o Vitinho, né, nosso amigo, falou já há um tempo atrás. Gênio. Métrica de vaidade é, se a métrica pode ser seguida de um sonoro foda-se, ela não serve pra nada. Eu tenho 1 milhão de page view. Foda-se, não serve pra nada. Isso vai ser de acordo com cada contexto de negócio. A gente falou muito sobre isso naquele outro episódio que a gente gravou com o Rijo e com o Juan também, né? Sobre toda métrica sem contexto, ela não serve muito, serve, né? pra porra nenhuma. nenhuma. Agora, um outro ponto que eu queria bater com ambos aqui é sobre confiabilidade dos dados de mídia, dos dados de site e tal. Aí tem muito pano pra manga nisso aqui. E eu pesquisei um estudo da KPMG, e aí eu não tenho o link, não lembro o nome do estudo, mas porque na hora que vai fazer a pauta tu se mata. Mas se tu jogar no Google aí, estudo KPMG, executivo não confia em dados, você deve encontrar. E nesse estudo mostrava que 75% dos executivos diziam não confiar completamente nos dados que recebem. Aí agora vem minha pergunta. Como que a gente faz para ter confiança nesses dados e mostrar para a pessoa que o que a gente está falando é de fato um dado confiável? O executivo, no caso, seria o meu cliente, por exemplo, né? O executivo seria o meu cliente. Normalmente, essa galera ela não tem nenhum conhecimento técnico específico, né? Então, tipo assim, cara, é tipo você ir no mecânico e o cara falar, pô, seu motor fundiu aqui, a gente vai ter que trocar isso tudo e vai custar 50 mil reais, entendeu? Você vai confiar ou não vai? Você não sabe nada de mecânica, você vai ficar na dúvida, né? Você tem aquele medo. Pô, será que esse cara ele tá me engalobando aqui? Como eu não sei, eu não consigo conferir, ele vai me cobrar o que quiser, eu vou ter que pagar de todo jeito, porque senão não ando com o carro. Eu acho que é a mesma coisa. Como que a gente consegue resolver isso? A gente tem casos assim, né, do cliente não entender muito bem como que funciona, esse dado é confiável, a meta que está gerando o resultado para mim ou não. E aí a gente tem que ir meio que para um processo de
de aula mesmo, de explicar todo o funcionamento, sabe? Tipo, ó, compartilhando tela, porque eu acho que o ser humano, ele precisa muito da parte visual. Se ele só ouvir, talvez ele não vai entender, ele tem que ver, saca? Principalmente quando é algo mais complexo. Então, a gente compartilha a tela com o cliente, cara, entro no gerenciador, vou lá na fonte de dados, ó, isso aqui é o pixel, tá aqui o código desse pixel, isso aqui é instalado lá no seu site. E aí, quando ele é instalado no seu site, ele vai fazer todo o traqueamento da jornada aqui, ó, vai ativar, ó, aí eu abro lá o gerenciador de teste de evento, né? Estamos navegando aqui, ó, disparou o evento, page view, view content, add cart, iniciate checkout, compra. Então, acho que é algo que a gente tem que pegar na mão e mostrar como que funciona. E querendo ou não, o cara ele vai ter que confiar de fato na ferramenta, né? Tipo assim, pô, é a meta, não é o Lu, porque no início ele pode achar que, pô, é o Lucas que tá querendo engalobar aqui para, né, puxar mais pro lado dele, mas não é o Lucas, né? É a meta, é a ferramenta do Mark Zuckerberg que vale aqui, né? Joga a culpa no Marquinho, né? Mesma coisa pro Google e tudo. A pessoa Eu tem acho, que ter um mínimo tecnicamente, né, para ele ter mais eu confiança. concordo contigo. Na minha visão, ainda tem um ponto a mais nisso aí, o Luciano corta aqui também. Mas um ponto a mais que tem nisso aí pra mim é que a gente tem que ter uma forma de mostrar para as pessoas que esse dado é confiável. Por quê? Porque toda vez que o dado é inconveniente à opinião da pessoa, ela tende a questionar. Então, mesmo você mostrou tudo isso, tá certinho, ela, não, mas tá errado. Tá errado por quê? Porque deveria ser X. E aí, tem várias formas de você fazer isso. Uma, na argumentação, se devolver pra pessoa e falar assim, por que deveria ser X? Por que tá errado? Me explique. Não de forma babaca, mas, pô, beleza, tá errado. Então me explica o que tá errado. Não vai explicar, ele vai virar e falar, não sei, mas tá errado. Exato. Entendeu? Vai ser Aí assim. já acabou o argumento, né? Pô, Exato. exato. Aí você já fala, ó, sem dados você é só mais uma pessoa com opinião. E eu tô trazendo dados aqui, ó, que mostram que tá tudo certo. E aí tem uma forma mais fácil hoje, né, Luciano Fialho? Tem, e eu vou. Eu peguei no tranco, vai. eu tô. Pegou agora, Carburador de Santana ligou. Mas é porque acho que antes de tudo, tem alguns conceitos de dados mesmo, tipo, que tem que ser estabelecidos. Completou. Primeiro é o SST, né? De a gente ter uma única fonte da verdade, agnóstica, inclusive, aos modelos de atribuição individuais que Isso a gente cada vai falar uma das daqui a pouco plataformas vão ainda. ter. Beleza? Então, tipo assim, esse é o primeiro passo. Porque assim, analisar o resultado da mídia pela mídia, enfim, tem 300 podcasts que a gente já gravou sobre isso, que a gente pode falar sobre o assunto. Mas, beleza, temos uma fonte da verdade. Agora é monitorar com métricas, né? Tem as métricas que vão indicar sucesso da campanha, você vai ter os KPIs que vão indicar o ROI lá, o quanto ele tá no talo, o que ele não tá, mas lateralmente a gente tem as métricas que a gente analisa para a qualidade de dados. E aí essas métricas vão bater em conformidade, vão bater em completude, para quanto esses dados estão completos e por aí vai. E aí o que a gente acaba fazendo, e aí é onde eu falo que a gente tem a solução que meio que ajuda isso, que é a gente, no processo de auditoria, assim como o Lucas falou, né? Quando a gente chega no cliente, a gente faz uma auditoria e analisa todos os pontos que estão incorretos de configuração de campanha, por exemplo. Do nosso lado, a gente faz isso para o Google Analytics. Então, o nosso time, no nosso produto de auditoria, faz isso e a gente avalia N pontos de acordo com as atualizações do dia 4, novos bugs que a gente vai identificando. E o que a gente construiu? Construiu a ferramenta que automatiza todo esse processo. Então, a gente pluga dentro do Google Analytics do cliente, né? Ele plug and play mesmo, ele vai em next, finish, e aí a partir daquele momento, a propriedade dele do Google Analytics está 100% monitorada. E o que isso significa? GA ainda, né? GA. Então aqui ele vai identificar se tem fontes externas levando ou inflando os dados, se tem transação duplicada no caso de você ser um e-commerce, se você tem tráfego de desenvolvimento sujando os dados, ou seja, a gente traz uma visão, primeiro, de qualidade de dados para dentro do Google Analytics que nunca existiu. Segundo, do monitoramento constante, né? Da gente a cada 7 dias tá avaliando os pontos de falha e os pontos de sucesso dentro do Google Analytics para a gente poder conseguir dizer, beleza, ó, o Google Analytics, os dados estão corretos porque a gente tem uma série de critérios que avaliam se aqueles dados estão corretos. E aqui tem o relatório. Eu costumo dizer que essa ferramenta, né, o Trust Data, é a ferramenta que é o início de todo o PPT, sacou? Porque assim, se você quer quebrar a linha de argumento do cara que vai te encher o saco falando que os dados estão errados, é simples.
Ó, eu tenho uma ferramenta que monitora, avaliando 62 pontos a qualidade ou o nível de saúde do nosso Google Analytics, que é a nossa ferramenta da verdade. Beleza. Colocamos lá, e aí aqui tem que nos últimos 30 dias, nos últimos 7 dias, nos últimos 3 meses, nosso estado de saúde com relação ao Google Analytics é esse. Eu acho que tende a facilitar o cara chegar e falar assim, mas os dados estão errados. Volta àquela máxima que a gente falou, né? Exatamente. Aí o cara fala, tá errado. Você vai falar, por quê? Ele não vai ter embasamento técnico. Você vai falar, de novo, eu trouxe uma ferramenta que tá falando que tá tudo certo. Exatamente. Eu tenho embasamento técnico aqui e respaldo agnóstico para isso. Né? E ali é interessante, né? Porque a ferramenta, eu tava conversando com a Tayane, eu lembrei. A gente estava conversando muito sobre esse lance, né? Ela também gestora de tráfego e tal. A gente tá fazendo algumas entrevistas no processo de construção da ferramenta. E aí a gente estava mostrando, tipo, os entregáveis não, mas os desdobramentos que a ferramenta traz, né? Porque, um insight, por exemplo, que tem múltiplos domínios coletando dados para o seu Google Analytics, pode indicar pode que... escrever o URL. E aí a gente já sabe exatamente qual time que a gente tem que acionar, porque, aparentemente é o time de tecnologia que fez alguma besteira, ou, uma outra validação que tem lá que é muito boa para a galera de gestão de tráfego, que a gente pegou recentemente num cliente, inclusive. A gente pegou altos índices de páginas relacionadas a tráfego, né, pago, levando o usuário para a página 404 ou levando para uma página que tem um erro. A gente consegue detectar e aí você consegue calcular e tangibilizar muito mais para o time de tecnologia. Olha só, eu estou investindo 1 milhão em anúncio no Google Ads e aí dentro desses 1 milhão a gente está, sei lá, 100 pau é só para essa página de produto aqui que está com esse erro. Então, acho que é interessante também porque a gente consegue trazer não só o relatório, né, mas o plano acionável que aquele relatório traz. E aí, de novo, automaticamente, 7 dias, a cada 7 dias, toda segunda-feira, você vai receber 5 horas da manhã esse reporte. O feedback dos usuários que estão usando é, tipo assim, cara, eu olho lá e vejo que ou tá tudo bem, né, e aí eu posso talvez tomar o café da manhã com calma, ou tô na merda, eu preciso correr para poder e não deixar esse probleminha virar um problemão, né? Porque acho que esse é o grande vantagem da ferramenta que a gente construiu, que é, ao invés de você demorar 3 meses ou 30 dias para poder encontrar o problema, como ela está sendo avaliada a cada 7 dias, ele consegue te trazer uma visão muito mais sólida e muito mais rápido para você resolver o problema. E já estamos com Folha de São Paulo, Médicos Sem Fronteiras, Alura, Ortobon, Stanley, Web Continental, PUC, entre outras empresas, Redditor. Eu vou te falar, a ferramenta ela tá desde o beta que a gente lançou no Tracking Camp, a gente já fez mais de 5.000 auditorias. Mais de 5.000 auditorias, empresas como Médicos Sem Fronteiras, Ortobon, Alura, Web Continental, PUC, Stanley, Redditor, monitorando o seu GA. Chuta qual o problema, o principal problema que mais afeta todas as propriedades? Múltiplos domínios. Você sabe o que eu te falei antes. Pô, se eu não souber os dados internos da ferramenta, eu tô vivendo aonde, irmão? E é muito louco, né? Porque muito desse problema tá ligado a galera ficar copiando e colando container do Google Tag Manager, né? O que é pior, né? Nem copiar pixel, é copiar container mesmo. Inteiro. Uma parada que foi instalada em outro site, eu jogo pro meu, tem contexto muito diferente. Exatamente. Mas, ferramenta Trust Data, ferramenta da Métricas Boss, apenas R$ 99,90 para você monitorar o teu GA ali, uma propriedade. E, fica ligado que esse ano ainda tem mais atualização aí. A gente tá falando só de GA. Tem. Tá falando só de GA. Esse podcast aqui é de tráfego. Quem sabe daqui a pouco esse negócio não tá ali com marquinho. Sim. Com, no Google Ads. Eu não gosto de levantar a expectativa. Eu levanto. O roadmap é nosso, mas a execução é tua. Então... Link tá aqui na descrição, em qualquer lugar. Trust Data dá essa moral pra você monitorar Prime, esses dados. Tem desconto, hein? Isso aí. Então, quem é Prime tem valor diferenciado. Exatamente. Quem já é assinante. King, tu falaste aqui de uma correlação entre a biologia e a gestão de tráfego e analytics, que é um negócio de experimentos, testes AB e afins. Como é que qual o papel, vamos dizer aqui, da experimentação na gestão de mídia e como que isso deveria ser feito pelas pessoas? E um ponto aí, que eu sei que você tem informação privilegiada, é como que a IA, dentro das mídias ali, pode auxiliar
em fazer esses testes ali, entender o criativo que melhor performa e tudo mais. E a galera faz pouco isso, né? Diretamente pela ferramenta, existe a própria ferramenta de teste AB dentro da meta ali, por exemplo, que a gente pode criar uma campanha, você duplica ali, altera a variável que você quer testar, e aí ela vai fazer aquele teste AB diretamente, né? Mas a gente pode simplesmente duplicar a campanha de forma manual, sem ser pela ferramenta de teste, e a gente monitorar e decidir qual que é a campanha que está fazendo mais sentido, né? É um teste AB da mesma forma. Você isolando a variável de forma específica, né? E é extremamente essencial. Então, quero validar criativo. Cara, como é que você valida criativo? Testando diferentes públicos, né? Porque eu vou manter a minha variável ali isolada, que é o criativo que eu quero fazer o teste ali, né? Testar criativos diferentes usando o mesmo público, né? Então, não adianta eu querer usar a IA da Meta e, por exemplo, pegar um público Advantage. E aí eu vou validar, beleza, eu tenho uma campanha com conjunto Advantage. E aí eu vou testar o criativo A e uma campanha com conjunto Advantage para testar o criativo B. Cara, isso eu nem consideraria um teste AB, por quê? Porque a campanha Advantage é a meta que vai escolher o público para qual ela vai mandar. Então, sei lá, eu preferiria pegar, por exemplo, vamos pegar aqui um público, um lookalike de visitantes do site, 1%. Aí, beleza, lookalike 1% site criativo A, lookalike 1% site criativo B. Aí eu vou ter um teste AB mais né, sincero assim comigo, porque eu sei o público que eu estou utilizando ali de fato, não vou deixar para a meta escolher, né? Agora, em termos de IA, assim, na prática, dentro da ferramenta, né, se a gente for pegar a parte a gente tem os públicos Advantage, que tem performado bem hoje, muito melhor comparado sei lá, a Meta lançou Advantage, deve ter 2 anos pelo menos. Antigamente funcionava mal pra caramba para e-commerce, e hoje a Advantage está rodando super bem assim. E dado da Meta, 80% das campanhas hoje na Meta são Advantage. Então, assim, tá tomando muito o espaço de públicos ali de interesse, né? Com base em interesse, comportamento, etc. E restringe, né? Meu medo é eles restringirem 100% a segmentação pelo usuário. Espero que não faça isso, porque senão, cara, e aí? Se eu quiser fazer remarketing, como é que vai ser? Eu não vou poder criar um público personalizado ali? Se fizer isso, eu acho que vira um tiro no pé, né? Mas eu entendo lá deles de falar, a gente sabe melhor do que vocês o público que a gente deve atingir para converter para vocês. A gente tem mais dado, mais inteligência para fazer essa otimização. Por isso que a Advantage tende a performar mais hoje, né? E aí entra na parte de IA, na parte criativa, que aí eu já acho que está muito ruim ainda. Cara, se deixar ali os criativos Advantage para rodar, você vai ver isso aparecendo, entendeu? Tipo assim, cara, caga seu criativo inteiro se você não tomar cuidado. Então eu não acho que a ferramenta está pronta ainda para esse lado de IA aí, para a gente fazer teste de criativo, por exemplo. Aí eu prefiro, cara, eu uso IA aqui para produzir criativo também, mas nas ferramentas específicas, né? Então eu vou para um Sora da vida, vou para o Veo 3 ali, vou para Midjourney, etc. E aí a gente testa, né? Mas deixar por conta da meta ainda, eu acho um risco, porque queima filme, entendeu? Tipo assim, o criativo fica todo avacalhado, bota uma musiquinha fúnebre no seu anúncio, né? Sendo que não era para colocar, e por aí vai. É foda. Cara, você falou de um ponto de criativo aqui, público-alvo, que já conecta a outra pergunta que eu tenho aqui. Que segundo o estudo da Nielsen, 34% do investimento em mídia digital no Brasil é desperdiçado devido a anúncios que não alcançaram público ou são visualizados de maneira pelo público equivocado. Cara, como que a gente analisa no dia a dia mesmo público, criativo, segmentação, para entender se a gente está acertando ou errando, né? Acho que esse é um ponto. E ponto número 2, como é que a gente se compara, né? Ou como é que a gente traça metas que a gente quer? Porque eu vejo, por exemplo, as pessoas olhando um criativo que tem CTR 2% e falam, não, muito baixo. É muito baixo ou muito alto é referente ao quê? Qual que é? Por isso que, né, aí entra a biologia, né? Tem o grupo controle ali. Você tem que ter com o que comparar. Então, você sempre tem que olhar para o histórico de dados da sua conta, né? Para você comparar o dado. Porque não adianta, você comparar com os dados lá da Virgínia na WePink, entendeu?
Não dá para você fazer isso. Então, você tem que ter uma média histórica da sua conta. E aí, você tem que ter isso documentado, né? Seja manualmente via Excel ali, ou você tem uma ferramenta, por exemplo, a gente usa aqui há 5 anos, tipo, Reportei, parceiraço nosso. Então, todos os relatórios ali na Reportei. Então, a gente tem todos os dados para a gente poder fazer esses comparativos, né? Agora, essa questão, né, de público-alvo, pô, o que eu vou avaliar para saber se eu estou atingindo o público-alvo ou não, se o criativo é certo ou não, cara, é o objetivo primeiro da campanha, né? Minha campanha é fazer venda, eu vou olhar primeiro, então, dentro da minha campanha, nos meus conjuntos de anúncio, quais são os públicos que estão fazendo mais venda. É o KPI principal, é o número de vendas ali, não é o principal, né? São 3 principais que a gente sempre olha, assim, para o e-commerce. O volume de vendas, o custo por venda e o retorno sobre investimento. Que aí vai estar ligado também ticket médio no meio disso aí. Então, eu vou olhar primeiro ali nos públicos, quais públicos estão me gerando mais venda. Porque às vezes, né, a gente tem a ideia de que, pô, esse aqui é o público-alvo da marca. Aí você vai lá, segmenta da melhor maneira, né, pega as personas ali, cria persona 1, 20 a 35 anos, com interesse não sei o que, papapá, ppp. E aí você vai, cria uma campanha advantage, um público advantage, que é a meta que vai escolher para quem vai mandar. Aí vai e o advantage performa melhor. Entendeu? Pô, não sei se está mandando para o público-alvo que eu defini junto com o cliente, que é o público da marca, mas está gerando mais conversão. Então, né, acredito que ela esteja mandando aquilo ali para aquele público-alvo, sabe? E a mesma coisa criativo, né? É sempre analisar as métricas primárias e aí para a gente poder ir para otimização e, pô, com métrica primária aqui eu não estou conseguindo resolver, não. Deixa eu ver métrica de tráfego aqui. Aí eu vou para CPM, CPC e CTR sempre, no segundo momento. Depois eu vou analisar ali frequência, porque às vezes sua frequência está muito estourada, criativo fadigou. Então, pô, aquele criativo performava bem demais, rodou um mês e deu bom, do nada parou de dar resultado. Por que será? Será que não estou atingindo mais meu público-alvo? Tá, uai, porque estava atingindo antes, é o mesmo público que está rodando. Então, bugou alguma coisa. É o criativo que fadigou, frequência foi para, né, 11 vezes, 20 vezes de frequência, a galera não está clicando mais, aí seu CTR vai para o saco, gera menos sessão e por aí vai. Boa. Ô, King, eu tenho uma pergunta pra fazer. Você mora em BH, você é mineiro, Sim. certo? Você toma café, mano? Tomo café demais aqui, velho. Tem Toma, até né? que tomar cuidado por causa da gastrite. Luciano, você toma café também, né? Eu tomo não o café, eu tomo o melhor café de todos. meu Porra, parceiro. tá maluco. Coffee mais muito forte, vocês já sabem. Aqui eu tô com um drip coffee na mão, mas tem café em cápsula aqui também. Grão, tem café em grão. pó. Tem café moído que você consegue pegar lá também no site. E no link da descrição vai ter um carinho, um afago, um abraço para você poder conseguir garantir o seu café desse mês. E aí, vai lá mesmo, porque sempre tá rolando uma promoção, Não né? são Uma diferentes. campanha. Exato. Então é só você clicar e garantir o seu café, beleza? Pra você poder Todo trabalhar bem. mês você vai entrar, vai ter uma promoção diferente pelo nosso link aqui aparecendo aí pra você. Pode ser promoção você já vai pagar mais barato porque o link aqui já tem um desconto. Mas além disso, você pode encontrar também prensa francesa, uma V60 ou a promoção das canequinhas. A gente aqui no escritório tem essas canecas. Mostra a tua, Luciano. A da Luciana é muito bonita, essa azul aqui, ó. Tem essa canequinha aqui bonita, tem a canequinha de expresso também, que você pode garantir no site da Coffee Mais. E tem um ponto adicional aí, Luciano, para trazer aqui agora. Que ponto adicional é esse? A Coffee Mais também está fazendo agora o que é chamado nos cafés de microlotes. O que são os microlotes? São pequenos lotes, ou seja, numerados, 100, 200, 300 sacolas de café. E tem um agora, que se a galera clicar vai ver lá no site, que é o café dos solos vulcânicos. Fala deles. Fala deles, tá maluco? Eu já cobrei o Thiago e aviso de novo aqui, deixo o público gravado, que ainda não chegou solo vulcânico pra gente, tá ligado? E eu tô querendo testar. E também, se quiser mandar pro King, Thiago, a gente manda o contato dele depois aí. E tu viu que o rapaz toma café, tá preocupado até com a gastrite. Então, ó, link na descrição ou em algum lugar dessa tela aqui pra você ir pro site da Coffee Mais, garantir o teu mimo, o teu afago deste mês na promoção que tá rolando da Coffee Mais lá. O café é sempre mais barato. Sabe quem é que ganhou o café nosso e compra todo mês agora, tem a assinatura da Coffee Mais? Sabe quem é? Felipe Melo. Ah, é nosso pay to win favorito. Nosso gestor
Consultor de tecnologia. Não Exatamente. tomava café, passou a tomar Coffee Mais, agora todo mês recebe Exatamente. lá, ó, com descontinho. Cafequizado, meu parceiro. Cafequizado. Mas ainda assim, só reforço que é mais barato no nosso site, porque tem uns otários que compram no mercado. Exatamente. O Fio garantiu com um descontinho e ainda ganhou um brinde, beleza? Tu comprar no mercado, tu não é ouvinte do podcast, é uma coisa. Agora, tu ouve o podcast, acha o Coffee Mais foda, vai no mercado e compra. Porra, Aí tu só tem uma coisa Caralho. mais do que eu e o resto da população porra, brasileira. tu não vou falar o nome, mas tu é aquele personagem do Shrek. Tá ligado? Que não é o Shrek, nem a Fiona, nem o gato. Exatamente. Voltando pro nosso papo, King, indo pros finalmente já aqui. Eu vou entrar numa polêmica braba aqui, que na minha visão não tem resposta ainda. Eu trabalho no mercado há anos, 20 anos pelo menos aí, e não tem resposta dessa porra. Tenho certeza que você deve ser indagado disso com os clientes mais chatos também. Que é, cara, você opera aí, não é só Meta, né? Você opera mídia e você opera outros canais, certo? Você até falou da sua esposa, tá falando Google. Cara, tem um monte de marca que investe em Google, Meta, TikTok e outros canais juntos ali. Só que acaba pagando 2, 3 vezes pela mesma conversão. Porque tem touch points em conversões não lineares. Como a gente pode trabalhar para evitar essa sobreposição, se é possível, redistribuir esse orçamento de forma mais eficiente, mais clara, e chegar na resposta assim: esse aqui foi quem vendeu, mas a jornada é essa. Porque acho que isso falta um pouco na análise das pessoas. Lógico que a gente vai falar lá que o último clique, né, não foi o clique que converteu, aquela última origem ali, não direta e tal. Mas a gente tem que explicar a história. Ela converteu porque tiveram esses touch points aqui que fizeram isso acontecer, né? Total. Cara, assim, há uns tempos para trás aí, isso era bem mais difícil, né? Porque tinham vários clientes que só olhavam para o GA4, para o GA, né? Google Analytics, e olhava last click, e tipo assim, cara, meta não converte, vamos desligar todas as campanhas. Beleza, vamos aí, desliga aí então. Aí, pum, 50% a menos de conversão, entendeu? Porque a jornada não é linear, cara. Hoje, para você ter uma ideia, em média, 30 a 40% dos cliques de saída dos anúncios estão indo para o perfil do Instagram. Olha que loucura. Em uma campanha que eu peço para a Meta, conversão para compra no site. O CTA é levando para o site. Mas o clique de saída, a pessoa está indo para o perfil. Então, o cara clica no perfil, ele vê o anúncio, ele não vai no CTA ali, ele vai no perfil. E aí, velho, o cara fuça ali, vai nos destaques, engaja, fuça a marca, aí vai para um direct da vida, e sei lá, depois ele vai no link da bio, cai para um WhatsApp, compra pelo WhatsApp, por exemplo, entendeu? Então já é mais difícil, né? E aí, velho, uma vez que, pô, rodei minhas campanhas com o TM, né? Mandei pro site com o TM. Aí o cara clicou ali, mas ele não clicou pro site. Aí ele foi pra bio, né? Eu perdi aquele cara, tipo assim, não traqueio ele mais, sabe? Tipo assim, isso é muito difícil, porque, cara, não sei se tem alguma coisa que resolveria nesse sentido, né? Mas existem algumas ferramentas hoje que fazem um traqueamento mais robusto, que você não perde a UTM ali, né? De tipo, a pessoa veio do anúncio, abriu o navegador, beleza, mas não comprou ali. E aí, velho, ela fechou o computador, fechou as abas dela e vai abrir no dia seguinte. Tem ferramenta que hoje mantém aquela UTM ali, para você poder fazer esse traqueamento da melhor maneira, né? E eu sei que tem ferramenta hoje lá fora que ela faz um traqueamento mais robusto ainda com esses touch points aí. E aí dá peso para as conversões em e-mail, etc. É uma ferramenta cara, tipo assim, tem um chegado meu aqui de BH, que eu fiz uma ação com eles agora de aniversário, com as campanhas para eles, e eles usam essa ferramenta lá. Acho que aqui só integra com Shopify hoje, se eu não me engano, ela chama Triple Whale, a ferramenta, e, porra, ela é cara, entendeu? Sei lá, deve pagar uns 4 conto mês assim, tipo, é caro para o que a gente tem de ferramenta hoje, né, de SaaS em tecnologia para galera assinada em e-commerce, né? Então, é uma ferramenta que os caras estão pagando uma grana, mas que ajuda nessa definição, assim, de ponto de contato, né? E aí é foda, porque nem todo mundo vê o valor suficiente para poder assinar uma parada dessa. Pô, é mais 4 mil de custo. Às vezes o cara não está investindo nem 4 mil em anúncio,
Vai investir na ferramenta de traqueamento? Sim. Eu acho que tem estágios. Na minha visão, na realidade, tem estágios. O estágio número 1 é, cara, minha maturidade analítica é muito baixa. Cara, vai olhar o GA ali e talvez nem o GA a pessoa olhe. E olhe Olha lá, o né? Às vezes o BM, cara olha o compra Google só a Ads e BM. foda-se. Aí você tem o estágio número 1, vamos dizer assim, que você sai do zero ali, que a pessoa, pelo menos, ela começa a olhar o GA e questionar um pouco. Que eu acho que o estágio 2 é fazer esse básico bem feito que eu vou falar aqui agora. Que é entender que cada mídia vai ter seu modelo de atribuição, seu entendimento, mas que uma vez que a pessoa clica vindo daquele anúncio, o GA consegue ter lá no relatório de publicidade o caminho de conversão mais comuns, que mostra touchpoints, ou seja, e ali o modelo é até o data-driven, né, que ele dá poder para cada origem de acordo com a posição dela e as métricas de engajamento, né? Eu quero dizer com isso, se a pessoa veio do Facebook, entrou no site, ficou mó tempão, navegou e foi embora. Depois ela recebe e-mail e ficou um tempinho só, 10, 11 segundos e foi embora. Depois ela acessa o Google Ads e compra, e o acesso do Google Ads ela ficou 7 segundos, comprou. Na Amazon é possível, por exemplo. O Google Analytics, em alguns casos, pode chegar e falar assim, cara, o Google Ads tem 0% de participação nesse caminho aqui. 70% é do Facebook e 30% do e-mail. E o Google Ads tem 0%. Por quê? Porque a retenção de engajamento desse usuário que comprou não foi relevante, ou seja, essa pessoa já estava decidida a comprar. Por que ela estava decidida? Deixa eu ver o caminho atrás aqui. Porque ela já acessou via e-mail, porque ela acessou via Facebook. Então, eu acho que esse é o estágio 2, que é o estágio, tipo assim, do básico bem feito, olhando o GA, entendendo jornada de conversão, quem foi quem converteu, quem manteve relacionamento, quem trouxe essa jornada completa. E aí o estágio 3 é o estágio de quem está investindo muito dinheiro por mês mesmo. Aí, na minha visão, você aí que está assistindo a gente, você investe muito dinheiro por mês. E você não está pegando, sei lá, 2%, 3% dessa merda para investir em dados que te ajudam a ter resposta e potencializar melhor tua mídia, tu tá vivendo errado, pô. É a mesma coisa que tu pegar, porra, muito dinheiro que tu ganha do teu salário e gastar essa porra toda com mortadela. Não serve pra porra nenhuma, pô, apesar de ser bom. É a mesma coisa aqui. Tu vai olhar pra essa merda e tu vai falar assim, pô, é bom. Mas não serve pra porra nenhuma. Por quê? Porque eu não sei pra onde eu vou investir, eu não sei onde eu otimizo, não sei nada. Aí, pô, pra uma pessoa que tá investindo um caralho de dinheiro, pagar 4 mil não é porra nenhuma, tá ligado? E aí acho que é um pouco cultural aqui. Cultura do brasileiro é achar que dados servem só para corroborar a opinião dele. Não, na realidade, para ajudar ele a investir melhor, ajudar ele a analisar o que está acontecendo e pensando. E eu sempre bato isso, cara. Você aí que está assistindo isso, que é dono de um negócio, ou você que é CMO, que eu sei que tem alguns que assistem a gente de vez em quando aqui. Se você está separando o teu budget do ano e você não fala quanto dele vai ser para dados, e não só para potencializar a mídia, mas para trazer respostas, criar talvez um Customer Data Platform do teu negócio, uma CDP, que você entenda isso, já era. Porque aí a gente tem, né, Luciano, hoje no cenário brasileiro, ferramentas brasileiras, por exemplo, 2 de Marketing Mix Modeling, que já foram entrevistadas aqui, que é a Purple e a Uncover. São ferramentas que vão te ajudar a pegar esses dados todos dessas mídias, jogar para o lugar e entender. Baseado em informação estatística, em comportamento, quem foi relevante, quem não foi, e aí você chega nessas respostas que o King falou. De às vezes você chegar, como é um cenário aqui de uma plataforma de viagem, que eu não posso dizer o nome, que usa Marketing Mix Modeling, e começou a aumentar investimento em Media Out of Home em aeroporto, porque percebeu que o impacto da Media Out of Home em aeroporto, no início da jornada, gera conversão para as outras mídias no final. Quando é que o cara ia conseguir jogar isso para algum lugar para medir essa porra? Mas o cara tem tanto dinheiro que ele investe no aeroporto, pô. Se ele não botar dinheiro para investir em dados, ele tá maluco. Não só isso, né? O MMM, no geral, o MMM, ele tem uma estrutura que ela não depende de sinais do usuário. Eu acho que esse é um ponto que pra galera, principalmente que não tem ou que não quer mexer no Google Tag Manager, o MMM ele pode ser, lógico, em cima de dados estratégicos e não táticos, né? Que é a premissa estatística que compõe aquilo dali, de você conseguir saber o quanto de investimento ou alocação em mídia você tem que fazer para cada uma das mídias. E aí, o porquê que ele não depende, né? Só para poder contextualizar para a galera. O Google, ele utiliza uma estrutura MTA, né? De Multi-Touch Attribution, justamente porque o touch é o acesso do usuário no site, o clique do usuário para dentro do seu site. Enquanto no MMM, a gente não depende desses sinais, né? A gente vai utilizar uma estrutura que não depende dos sinais do usuário, ou seja, a gente nem precisa olhar os eventos se você consegue, inclusive, puxar os dados
sem precisar do Google Exato. Analytics, né? Que Exato. você vai lá diretamente dentro das plataformas, E puxa. condensa isso Exato. tudo. Lógico, né? Eu não tô dizendo que só porque não depende de sinais do usuário... Você não tem que ter, né? Não, não é nem só isso. Que não tenha que ter, beleza, porque, né, uma coisa é a parte estratégica, outra coisa é a parte tática, e o MTA, como a gente já falou aqui várias vezes, ele vai continuar existindo, coabitando um universo de atribuição, porque quando você quer o dado tático, você vai olhar aqui, quando você quer o dado estratégico, você vai olhar aqui. Mas eu tô dizendo, tipo assim, isso não significa, ou seja, o fato da gente não ter os sinais do usuário, que a implementação é mais fácil ou menos fácil do que no Google Tag Manager, né? Ambas têm suas complexidades, porque, pô, tu acha que é difícil implementar o Google Tag Manager e implementar suas tags lá? Pô, imagina montar um lake de dados para poder conseguir consumir todas essas informações e colocar. Mas aí, de novo, isso também é um tipo de solução para a galera, como você falou, que está no nível de investimento lá dentro. Sim. E aí as análises são muito maneiras, porque, pô, o MMM ele vai proporcionar a curva de saturação para a gente poder entender a elasticidade da mídia, análise incremental. Ele te deixa num patamar de você conseguir fazer teste de incrementabilidade para, geolocalização ou brand lift, por aí vai. Então, assim, é um cenário mais robusto de alguém que está investindo mais. E aí é aquele lance, né? Pô, tá dando um ROI de 10? Que tal a gente dar um de 9.4 e investir 0,6 em dados? Sacou? Acho que é um pouco disso, porque a parte de você gerar o ROI 10, eu sei, eu tive um cara de tráfego que falou pra gente que tinha um número mágico de ROI, eu esqueci o número exatamente. ROAS, já tá errado, E até cara do King, do número mágico de ROI. Tem o número de mágico de ROI. É o 42 do Guia do Mochileiro da Galáxia. E aí, nesse caso, primeiro, não existe isso, mas, tipo assim, pensa em, que se você chegar com um ROI ou um ROAS de 10 numa determinada campanha, se você estivesse aplicando alguma dessas técnicas, você poderia chegar num ROI ou num ROAS de 12. Só você investir um pouquinho em dados e conseguir extrair melhores insights. É triste, porque a gente ainda tem que ficar pegando do dinheiro de investimento em mídia, mas eu acho que o caminho tinha que ser o inverso. Parte do investimento em mídia que a gente faz deveria ter sido destinado para a parte de configuração. Na verdade, nem precisaria ser parte do investimento em mídia. Deveria ser, quanto que eu tenho investimento em marketing? Sim. Quanto eu investi nisso, quanto eu investi em dados, quanto eu investi naquilo, é isso. Quanto vai pra mídia, quanto vai pra equipe, quanto vai pra criativo. E quanto cada um... Porque assim, é muito fácil você tangibilizar o quanto os insights que você extrai a partir dos dados geram de resultado, sacou? Quando você toma as ações baseadas 100% nisso. E eu dou um exemplo claro, porque todo mundo sabe que eu sou direto sobre isso. A gente já falou uma vez com um cliente de moda pra ele investir numa ferramenta dessa e tal. Ele falou que era muito caro. Eu falei assim, cara, caro e barato é muito relativo. Aí o cara, por quê? Eu falei, quanto custou fazer o shooting da tua nova coleção lá, somente num lugar onde você tem que pegar um avião pra chegar, que na verdade você desce, só vou falar aqui, né? Você desce em Recife, aí você pega um avião, sabe que lugar é esse que eu tô falando? Qual é o nome desse lugar? Sabe? Não, acho que eu não... Uma ilha que você paga cada dia que você tá lá, não importa onde você tá hospedado, a ilha... Exatamente. É só a ilha mais cara do país pra você ficar. A pessoa pagou um shooting nessa ilha, num resort. Isso aí com certeza custou um 2 anos. Em um ano. 2 anos. E o pior, provavelmente os criativos do shooting vão performar menos que os criativos o GC, que não vai custar nada pra fazer. Exato. Não, você falou tudo agora, ainda tem um ponto a mais. Que no final eles vão pegar esse criativo, abrir, pegar esse shooting, abrir, olhar e falar assim, ficou muito lindo, né? Exato. O quanto deu de retorno pro negócio, a gente não tem como medir, pô. Porque o final, a métrica de que vale esse chute, ficou bonito pra caralho, né? Nossa, o mercado de performance é cruel, cara. É cruel. Entendeu? É injusto. É cômico se não fosse trágico. É raro, mas acontece sempre. Ou seja, tem como a gente botar isso na linha de raciocínio aqui e pensar como fazer. Pra gente ir pros finalmente aqui, King, eu queria que tu pensasse aqui agora num recado final pra deixar pra galera sobre o que você vê do que tá acontecendo com o mercado de mídia hoje. E pra onde você acha que ele tá indo nos próximos 5 anos aí, com tanta mudança, seja de formato, de mídia, de IA, de tracking? Sim. Cara,
menor ideia, entendeu? Assim, eu não faço a mínima ideia de onde estaremos daqui a 1 ano, que está 6 meses, entendeu? Porque, cara, a velocidade que a IA tá mudando o digital como um todo é uma parada absurda, cara, porque todo dia sai uma notícia que vem uma IA nova e, mano, entendeu? Realmente não tenho a menor ideia de para onde vai o mercado, mas é o que eu tenho falado muito nas minhas redes sociais. Cara, a gente tá à frente do mercado, então a gente vê tendência, vê movimento. Querendo ou não, a IA ela é muito pouco utilizada ainda pela grande maioria das pessoas. Nós somos aqui, velho, early adopters, entendeu? É como se a gente estivesse comprando Bitcoin a R$ 100, sacou? É mais ou menos isso. A grande maioria não está na mesma pressão, só que a gente está numa bolha, né? Então a gente vive dentro dessa bolha, então a gente acha tudo normal. O negócio temos que estar atentos, acompanhando a mudança e indo para onde o mercado vai pedir, porque o mercado ele se autorregula, não tem jeito, alguma coisa vai acontecer. O que? Eu não sei, entendeu? Mas eu vou estar nessa onda. Me espere surfando ali com a minha pranchinha, entendeu? Porque tem que ser. Né? Então, assim, um recado que eu posso dar para os gestores de tráfego. A galera que não está usando o IA no dia a dia já está sendo, não é que vai, não, já está sendo engolida por quem está usando IA. Aqui a gente tem automações e processos de IA que economizam para a gente hoje 30% do tempo operacional, entendeu? Coisas, porra, tem coisa aqui que eu demorava 3 horas para fazer, velho, eu faço em 30 minutos e fica infinitamente melhor do que quando eu fazia em 3 horas, entendeu? Então, esse aí é um ponto importante. Mídia, eu sinceramente não sei assim para onde vai, mas a gente tem ferramentas hoje que, na verdade, ainda não tem, mas está rolando. Eu fiz um post esses dias lá no meu Instagram, uma parada nova do Google, onde, cara, a pessoa ela vai poder colocar a roupa dela no modelo dela, no corpo dela ali, entendeu? Tipo assim, você não vai ver num modelo X que, né, tem 1,90 m, 100 quilos de puro músculo, aí você vai botar sua camisa preta ali nele. Vai ficar top. Como que vai ficar em mim? Né? Aí você manda as suas imagens e vai mostrar como você fica com aquela roupa. Né? Isso para o mercado de mídia vai acabar, por exemplo, com aqueles provadores virtuais fajuto que tem hoje, né? De tipo, coloca sua idade, peso e tamanho, mexe aqui no ombro, cintura, né? Peito, etc., que eu vou te mandar aqui a ideia de qual que é o seu tamanho certo. Então, cara, sei lá, entendeu? É uma loucura, acho que tem muita coisa. Você falou bem aí que todo dia surge uma parada. Pô, tem inclusive um maluco que eu conheço, um filho da puta, que todo dia posta alguma coisa no LinkedIn sobre isso. Já tá em qual dia, Luciano? É porque eu fui pulando, né? Na sequência eu tô no 10º dia, assim. Que filha da puta. Todo dia eu vou mostrando que a merda tá batendo todo a água dia tá batendo na bunda. Chega a ser desesperador, né? Eu acho que a galera tem que tomar cuidado só, cara, para não travar, entendeu? Porque é tanta coisa, tanta informação, tanta ferramenta, que às vezes o cara ele empaca pelo monte de possibilidades. Por onde eu começo? E aí ele não sai do caminho, do lugar, assim, entendeu? Então, sei lá. É uma loucura. Tem um filho da puta aqui que posta todo dia sobre isso. Posto todo dia. Galera, se quiser, pode me acompanhar no LinkedIn. 10 formas de acabar com o seu trabalho. Nesse momento, inclusive, King, que a gente tá gravando, ele é um avatar. Pode ver que avatar, eu tô em eu casa. evito tocar aqui pra vocês não verem, que é um holograma. Chroma key. Ele tá em casa nesse momento, sentado. Ele não sai de casa, então... Não. Mas é muito doido, cara, ver o quão as pessoas ainda não aderiram, né, ao uso de inteligência artificial e o quão o crescimento disso é exponencial, assim. Eu já falei várias vezes, né, eu me sinto dentro do filme Efeito Borboleta, sacou? É isso, cada dia que eu acordo vai acontecer alguma porra nova e cada... Gera ansiedade, né? Gera muito. O FOMO é constante, né? Porque assim, você fica 2, 3 dias sem acompanhar as notícias, você se perde como assim? completamente. Assim. Então é muito interessante estar antenado, né? Se municiar de conteúdo, boas fontes de conteúdo, né?
para você poder conseguir. Eu faço lá, tem uma série no LinkedIn, onde eu mostro todo dia uma aplicação real da utilização de inteligência artificial e, assim, com os agentes que a gente constrói 100% autônomos, assim. Então, acho que é algo que a galera ainda não tem pego bastante. Eu aconselho a galera a dar uma pesquisada. Quem não pesquisar é quem vai perder o emprego maluco. Se a gente quiser uma ideia do que vai ser o mercado de mídia com essa loucura toda, recomendo assistirem Black Mirror. Não sei se vocês viram a última temporada. Já viu o primeiro episódio? Eu não sei se é o primeiro ou o segundo. É o episódio mais doido, né? Que a mulher do cara, ela tem um problema neurológico e ela tem que tirar um pedaço do cérebro, só que aí tem uma empresa que ela faz um backup desse pedaço do cérebro, então ela não perderia as memórias cerebrais, né? Porque ela vegetaria, tipo, e aí faz um backup e coloca o equipamento lá. Pasmem, o cara não tem que gastar nada com a cirurgia, ele tem que pagar uma assinatura para a mulher continuar viva, né? $300 lá. Tô dando spoiler aqui, foda-se. O podcast não é sobre não é sobre cultura pop, relaxa. Caguei. Enfim, aí o cara paga lá os $300. Passa um tempo, né? Vem uma atualização da plataforma deles, a mulher começa no meio do caminho, igual vocês fizeram com o Coffee Mais, entendeu? A mulher ela solta uma propaganda, né? A mulher A situação é mais bizarra, eles estão transando e tal. Exato. Aí o cara fica meio inseguro, não sei o quê. A mulher para, senta na cama e fala: vocês têm seguro na hora do sexo? Não sei o que, pode potencializar a sua. Que é loucura. Exato. Então. Fica a dica, inclusive, de uma outra série que, dentro desse tema, não diretamente a inteligência artificial, tava até pesquisando aqui para lembrar o nome, é o Upload da Amazon Prime. Ah, sim, loucura. Que mostra exatamente esse lance de upload de consciência, venda de anúncio. Eles fazem uma simulação bem não, essa fiel. É muito pior. Essa é muito pior, porque essa daí é um Second Life já. Só que pós-morte. Sim, e assim, é muito interessante como que eles aplicam o lance dos anúncios dentro do upload de consciência, também é uma outra coisa. Mas uma dica que eu tenho feito e tem me ajudado bastante, e é muita loucura, beleza? Mas, cara, deem uma atualizada, e eu tô fazendo isso por causa da minha filha lá, porque a gente tá estudando isso na escola. Mas, tipo assim, é impressionante você ver, e assim, não é só eu, né? Todo mundo diz, né? Que a gente hoje tá num processo de revolução industrial constante agora, né? Porque daqui pra frente não vai ter mais estágios, né? Então, assim, uma dica que, assim, nunca vi ninguém dando, mas acho que é interessante, cara, dá uma estudada sobre a Revolução Industrial, a última que a gente teve. E tenta ver se você não consegue criar os paralelos com o que tem acontecido hoje. Que tem me ajudado bastante. Que isso, viado? Caralho! Falo português e várias merdas. Eu vivi pra ver essa porra, tá? Ele mandar a galera estudar a Revolução Industrial. Que isso, na moral. Que pai, maluco. Ajuda bastante a entender o que a gente tá vivendo hoje. Sem dúvida. King, obrigado demais, mano, pelo papo, pelas trocas de ideias, pelo teu tempo, viu? Tamo junto, meu querido. Valeu demais. Tamo junto, viu? Assim que sair, te mandamos o link e tudo mais pra galera também. Tenho certeza que a galera que curtiu vai comentar aqui também. Vai lançar no YouTube, no Spotify. A gente sabe que no Spotify tem 10 vezes mais do que no YouTube de audiência. A galera, inclusive, comenta mais no Spotify do que no YouTube. E assiste em vídeo mais do que em áudio. Que loucura, né? Então a pessoa tá assistindo a gente em algum lugar aí, né? Tem uma galera que assiste a gente, que deixa o podcast no play fazendo coisas absurdas. Ah, que isso, cara. Que isso. Como é que tu sabe disso? Eu não sei. Eu só fico imaginando. Gaguejou, assim, porra, já teve cara que falou que caiu da esteira enquanto tava escutando nosso podcast. Não, que o cara tava andando, correndo na esteira. Não é uma coisa absurda. Não é uma coisa absurda. Mas... Como é que você sabe que tem gente ouvindo o podcast fazendo coisa absurda? Eu deixo pra Raíssa perguntar. Um abraço, gente. Até o próximo episódio. Valeu!